Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sintam-se todos aqui acolhidos, em paz, em harmonia, abraçados, neste mesmo intuito de renovar as energias, renovar as nossas atitudes e nos sintamos todos bem aqui. E para iniciar, então, eu trouxe uma mensagem que todos nós queremos ser felizes, não é mesmo? Então, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos deixa uma mensagem orientando para ser feliz. E ele diz assim: para ser feliz, confia em Deus. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fujas da simplicidade. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Detente no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. Guarda o coração sem ressentimento. Crie esperança e otimismo onde estiveres. Reflete nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Faze todo o bem que puderes, em favor dos outros, sem pedir remuneração. Auxilia muito, espera pouco e serve sempre. Espalhe a felicidade no caminho alheio, quanto seja possível. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática, e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. Então, meus queridos, vamos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus e com esse ânimo em sermos felizes, vamos pedir a Deus que nos ilumine, nos proteja e nos abençoe todos os dias, lembrando sempre de agradecer por todas as dádivas, todas as bênçãos que recebemos a cada minuto da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Então, meus queridos, o tema da doutrinária dessa noite é assim, é uma reflexão e diz assim: o que nos traz a casa espírita? O que nos traz aqui? E estudando a prática da nossa casa espírita, nós podemos ver que existem 3 principais motivos que trazem as pessoas, que nos trazem para cá. O primeiro motivo, e não o mais importante, porque não é uma ordem, não é uma sequência lógica, mas enfim, é a curiosidade. Muitas pessoas vêm até a casa espírita trazidos pela curiosidade. Querem saber o que acontece numa casa espírita. E muitas vezes vêm aqui dispostos a ver fenômenos, coisas sobrenaturais e coisas diferentes. Nesse caso, podem até vir a se decepcionar. Por quê? Porque aqui tudo é natural, tudo é muito simples, é muito tranquilo. Nós temos as nossas palestrinhas, os passes, as orientações, a água fluidificada. Não tem nada de diferente. Nós não temos rituais, não temos velas, não temos incensos, nem outro tipo de alguma ferramenta visível, a não ser o amor. Não há sacerdotes, nem tampouco roupas especiais ou diferentes, a não ser o coração. A casa espírita, ela é levada por pessoas comunzinhas como nós. Somos pessoas simples, temos nosso trabalho, vivemos dele, temos as nossas dificuldades, os nossos desafios da vida. Somos pessoas normais, meros aprendizes, com muita vontade de auxiliar e de também auto-auxiliar-se. Temos nossas limitações, mas como eu disse, estamos aqui movidos pelo amor. Nessa casa espírita e nenhuma outra casa espírita tem qualquer tipo de cobrança. Não pode haver cobrança.
Por quê? Porque a gente trata aqui de sentimentos, de melhoramento. E quando envolve sentimento, na casa espírita não se envolve questão de pagamento. Então, muitas vezes, as pessoas que são trazidas à casa espírita pelo veículo da curiosidade, muitas vezes até se decepcionam caso venham procurando algo de muito diferente. Outras pessoas, que é o segundo modelo, são trazidas pelo amor. São pessoas que já adquiriram na sua caminhada um certo equilíbrio, um certo aprendizado, e já estão em períodos mais leves da sua vida, mas sentem essa necessidade de manter esse equilíbrio, de dividir esse amor. São pessoas que já estão numa certa elevação espiritual, mas que querem aqui sentir-se mais próximos de Deus, né, numa casa de luz, num ambiente propício para a prece, enfim, essas pessoas são movidas pelo amor. Porém, meus queridos amigos, a maior frequência de pessoas que vêm a uma casa espírita são trazidas pela dor. Pela dor, um sentimento desconcertante que nos faz sofrer, que nos dilacera muitas vezes o coração, que nos tortura, que nos entristece, e que nesses momentos a gente, da dor, a gente às vezes não sabe o que fazer, não sabe o que pensar. Então a gente procura uma casa espírita. E a questão é que a maioria de nós busca o auxílio no momento da dor. Mas por que isso acontece? Porque naturalmente, quando estamos nesses períodos dolorosos, tristes, ou passando por situações dolorosas, desafiadoras, situações mais melindrosas da nossa existência, né? Seja na parte do nosso trabalho, da saúde, familiar, de relacionamento, seja o motivo que for. Nesses momentos é que a gente lembra de buscar o socorro do alto. A gente lembra de clamar a Deus, de pedir a Deus auxílio. Porque nós nem sempre lembramos de Deus em momentos mais tranquilos da nossa caminhada. Ou em momentos que estamos em festa, momentos de fartura, momentos que parece que está tudo bem conosco. Muitas vezes, nesses momentos, esquecemos até mesmo de agradecer por aquilo que nós já temos, que já conquistamos, agradecer pela nossa vida, pela família, ou seja, por tudo aquilo que a gente já conquistou. Por estarmos aqui respirando, por estarmos aqui com um corpo perfeito, a gente não lembra muitas vezes de agradecer, esquecemos. Ocorre então que nesses momentos mais melindrosos, né, ou a gente automaticamente busca Deus. Nos momentos de muita alegria, de muita festa, e a gente passa, quando a gente passa muito tempo despercebido do alto, muitas vezes, inclusive, o universo, ele nos dá uma chamadinha, sabe aquele puxãozinho de orelha? Para dizer, vocês não são autossuficientes, vocês precisam pensar em Deus, pensar na espiritualidade, vocês não são... não estamos sozinhos nesse mundo. E aí somos enviados alguns desafios, alguns obstáculos para lembrar, para nos sentirmos mais humildes e dizer, não, nós precisamos sim da ajuda divina. Nós estamos aqui para isso. Somos filhos de Deus. Até porque todos nós temos os nossos débitos a resgatar ou a equilibrar com a justiça divina. Estejam eles com suas causas nesta vida mesmo, ou em vidas pretéritas, mas todos nós aqui que estamos habitando o planeta Terra nesse momento, nós temos os nossos débitos a acertar, ou a palavra não importa. A questão é que todos nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações nesse momento, porque não somos ainda perfeitos. Ainda temos os nossos deslizes,
os nossos vacilos, não é mesmo? Então estamos aqui para isso e não estamos sós. Mas a questão, meus queridos, é que hoje nós estamos aqui. Nós estamos aqui numa casa espírita. E se nós estamos aqui, seja lá pelo motivo que for, que isso não muda. O importante é que nós estamos aqui. Cada um de nós pode pensar nesse momento. O que nós estamos buscando aqui? O que nos trouxe aqui essa noite? O que nos fez sair do nosso conforto, do nosso lar, para estar numa casa de oração? Cada um de nós tem seus motivos, suas buscas, suas dúvidas, enfim. Mas o importante é que nós estamos aqui hoje, numa casa de luz, de oração. E tenhamos a certeza absoluta de que nós estamos sendo atendidos. Porque se nós estamos aqui também a gente pode pensar, já que eu estou aqui, em que a doutrina espírita pode me auxiliar? O Evangelho nos diz que a doutrina espírita, o Espiritismo, ele é o Consolador prometido por Jesus. Então a doutrina espírita, ela vem nos apresentar a dor de uma forma mais branda, mais sutil, mais útil, podemos dizer, mais generosa. Através do Evangelho, nós começamos a pensar, a enxergar a dor como uma alavanca para a nossa evolução, como uma lição, como uma forma de ensinamento. Como se essa dor bem suportada e bem vivida, bem vivenciada, ela fosse uma escada para a nossa subida, para nosso crescimento, para a nossa lapidação. É essa forma que a doutrina nos explica a dor. E quando nós entramos numa casa de oração em busca de alívio para a nossa dor, nós vamos no lugar certo. Aqui nós vamos receber um up, digamos assim, um bom ânimo, um refrigério para a nossa alma, ou uma recarga na nossa energia. Nós vamos receber, porque aqui é um lugar de luz. Então, o nosso Evangelho, ele também nos ensina, tem uma passagem importante, que vou até ler um pedacinho, ele fala sobre o bem e o mal sofrer. E eu vou ler um pedacinho para nós aqui. A doutrina, ela procura nos ensinar sempre a amar e não simplesmente sofrer e sofrer e sofrer sem um fim útil. O amor é a base de tudo. E aí diz assim no capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos, ele diz assim, quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha, todos nós. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso, tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Cumpre, porém, merecê-la. É para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Muito bem, meus queridos, esse texto, ele nos elucida o quanto bem sofrer é necessário. Ele diz, visto que todos nós sofremos, seja por uma causa, seja por outra, e é por isso importante entender o benefício das lutas em nossa vida. Para que elas servem? Para que
que esses obstáculos e essas dificuldades se apresentam à nossa frente. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque nós temos ainda, como eu disse anteriormente, alguns débitos. E é para chamar nossa atenção. Mas o importante é nós aprendermos com os ensinamentos de Jesus a vivenciar de uma forma mais leve tudo isso. Longe da revolta. Porque a revolta, ela vai simplesmente piorar, somatizar esse sofrimento. Porque nós já teremos o sofrimento em si. E a revolta, ela vai trazer mais dor, mais sofrimento e muito provavelmente mais problemas. Estaremos ainda trazendo mais problemáticas para a nossa existência. E ao passo que a resignação, ela abranda o nosso coração. Não é simplesmente sentar e ficar assim esperando que tudo se resolva. Não é isso a resignação. A resignação é o contrário da revolta. É a gente aceitar aquilo que está nos acontecendo, mas de uma forma positiva, de uma forma a ter uma atitude positiva. É ir atrás e resolver os nossos problemas, sim, com coragem, com fé, com boa vontade, sem o desânimo. Porque o desânimo é uma falta. Quando a gente desanima, o que acontece? Os problemas, eles se agigantam à nossa frente. Eles parecem um monstro. E nós vamos nos sentindo cada vez menores, mais indefesos, mais encolhidos, digamos assim. E a gente vai ficando apático, murcho, triste. E aí vai piorando. Possivelmente pode vir uma depressão, ou doenças, que hoje em dia a gente já sabe que muitas doenças, elas vêm do emocional. O emocional abalado é causa de muita doença, de muitos cânceres, inclusive. São questões emocionais que não são resolvidas. E vai somatizando, e quando a gente vê, o nosso corpo físico está pagando a conta do nosso problema não resolvido através da resignação e da fé. Então, o sofrimento, meus irmãos, só é válido quando gera aprendizado, quando nos faz crescer. A gente tem que usar essas lições para aprender. Depois que a gente passa da primeira série, a gente vai para a segunda e para a terceira, não precisa retornar no primeiro ano novamente. O que significa dizer? Que quando a gente aprende determinada lição, pronto, a gente passa para um outro grau. Não precisamos mais ficar vivenciando aquilo. E eu tenho certeza que cada um de nós hoje, se olharmos para trás na nossa vida, nós vamos perceber que já passamos por muitas coisas, por muitas situações, que hoje nos torna fortes. A gente já ouviu falar muitas vezes, poxa, se eu tivesse 20 anos a menos com a experiência que eu tenho hoje. A gente pensa muitas vezes nisso, não é mesmo? Mas nós não poderíamos ter a experiência que nós temos hoje sem ter vivido esses 20 anos. São esses anos de vida, são as nossas histórias, as nossas escolhas. É isso que vai montando o nosso histórico e vai nos tornando fortes e mais felizes. Porque quando a gente olha para trás e vê que já superamos tantas coisas, hoje nós nos sentimos alegres e felizes. Poxa, já passei por tudo isso e estou aqui, porque eu sou um filho de Deus. E Deus não me abandona jamais. Como filhos de Deus, nós também temos uma ferramenta muito importante, que é a prece. A prece nos refaz, nos fortalece. A prece é como se ela nos encoraja, nos faz enxergar o melhor caminho, nos faz ter as melhores escolhas. A prece, ela nos engrandece novamente, ela nos tranquiliza, faz com que melhore os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A gente muito ouve falar em pensamento positivo. Não basta apenas pensar positivo. O segredo é nós sentirmos positivo.
Quando a gente começar a sentir positivo, ou seja, sentir o bem, sentir o amor de verdade, quando isso fizer parte do nosso ser, por mais problemas que a gente tiver, a gente vai conseguir sair deles de uma forma melhorada, porque os nossos sentimentos são melhores e, consequentemente, nós vamos atrair soluções melhores para as nossas dores. Nós vamos atrair situações que vão nos auxiliar a resolver cada problema que nos aparecer na frente. Porque através da prece, nós estaremos sendo orientados. Tem uma coleção que é editada por André Luiz Chico Xavier, que é A Vida no Mundo Espiritual. São 13 livros. O primeiro deles é O Nosso Lar, que é o mais conhecido, temos até um filme. O segundo também está saindo um filme. Mas enfim, são 13 livros maravilhosos e eles lá contam, André Luiz é como se fosse um repórter, contando o que acontece na vida espiritual. E lá, em várias obras, em vários livros desse, conta o que acontece quando uma pessoa faz uma prece. Mas quando eu falo prece, é uma prece verdadeiramente sentida. Não precisa ser longa, com palavras rebuscadas, complexas, de jeito nenhum. Ela precisa necessariamente ser verdadeira, simples, mas com amor, com fé, né? com substância. Essa prece, ela é recebida lá no mundo espiritual e existe uma organização tão grande nesse recebimento dessa prece e no envio de mensageiros espirituais, de anjos de luz para nos auxiliar. É tamanha a organização do mundo espiritual, da espiritualidade superior, que a nossa mente, tão imperfeita como é, a gente não consegue ainda assimilar direito como isso tudo funciona, como são esses mecanismos. Mas a questão é que isso funciona. A nossa prece chega ao mundo espiritual e ela é atendida. E por isso que quando nós nos encontramos no santuário do nosso coração, a gente para um minutinho e faz uma prece verdadeira, nós somos atendidos. Tenhamos confiança nisso, que isso é muito verdadeiro. Mas, meus queridos amigos, se a dor é o que mais nos traz à casa espírita, nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que nos mantém na casa espírita? Ou ainda podemos perguntar: o que nos traz a convicção espírita? E pode ser várias coisas, mas duas são as principais: o conhecimento e a disciplina. O conhecimento adquirido através de estudo, de boas leituras, assistindo palestras, trocando ideias, conversando com pessoas que têm um gosto por esse assunto, a gente vai adquirindo conhecimento. Porque o conhecimento é importante, porque ele vai fazendo com que a gente melhore intimamente. Ele abre a nossa visão, né? O conhecimento liberta. Porém, o conhecimento também nos traz responsabilidade pelos nossos atos. Porque a partir do momento que a gente conhece as situações, nós somos responsáveis diretamente pelas nossas escolhas, pelas nossas ações, pelas nossas palavras, inclusive. O conhecimento é tão importante e ele é transformado em sabedoria, porque o mundo está cheio de informação. Todos temos informação, mas ela precisa ser colocada em prática para virar sabedoria. E é esse processo que nos mantém aqui na casa espírita, na busca dessa sabedoria. E o outro é a disciplina. A disciplina, na casa espírita a gente aprende a disciplina do horário, a disciplina do estudo, da importância do estudo, adquirida também pela aplicação do conhecimento, pela nossa dedicação. E ambas, conhecimento e disciplina, são frutos da fé raciocinada. A fé raciocinada não é me dizem isso, eu acredito. Não, me dizem isso, mas por que é assim? A doutrina espírita, ela preza pela ciência, ela é filosofia, ela é religião. Então a gente acredita em determinada coisa, mas a gente tem que saber por que está acreditando.
Não é porque eu estou falando aqui algo para vocês que vocês vão acreditar em mim. Tem que passar pelo crivo da razão. Lhes parece certo o que eu estou falando? Ótimo, lhes serve? Ótimo, beleza. Se não, tá tudo bem. A gente tem que ter a fé raciocinada. A internet, por exemplo, está cheia de tanta informação, de tanta coisa, mas tem que passar pelo crivo da razão. Nós temos que saber por que estamos acreditando. A fé é o sustentáculo de tudo isso. Ela é a mantenedora da nossa busca, da nossa coragem, do nosso amor pela doutrina. Ainda no nosso Evangelho, que é o manual da vida, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a fé. E o Evangelho diz assim: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Vejamos, meus queridos, o quão importante é a fé na nossa vida. Porque muitos momentos que a gente está passando, no momento que a gente está passando pelo desafio, muitas vezes a gente cai e não consegue nem fazer uma oração direito, não consegue fazer uma prece, a gente fica tão murcho, como falei anteriormente, mas a gente precisa lembrar da fé. A fé, ela é muito importante. Tenhamos fé, meus queridos. Não estamos sós. Acima de nós tem muita gente boa, uma espiritualidade superior grandiosa que nos assiste. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai. Não estamos sós. Nós podemos perceber isso durante a doutrinária. Quando nós estamos aqui envolvidos, ouvindo a doutrinária, nós estamos sendo atendidos. Tem uma espiritualidade maravilhosa nesse momento aqui, atendendo cada um de nós, desde que a gente queira, porque tudo é uma questão de escolha. Temos que estar abertos, com o coração aberto, para receber a luz, para receber a paz, para receber o amor. Se nós estivermos com o coração fechado, vai ser mais difícil essa luz entrar. Por isso a fé, por isso esse bom ânimo de chegar aqui e abrir o coração. Ninguém é perfeito, aqui ninguém é melhor do que ninguém, somos todos aprendizes, estamos todos em busca do mesmo amor, das mesmas bênçãos de Deus. Então, para que nós possamos ser beneficiados, que possamos vir aqui com o coração aberto, com simplicidade, com tranquilidade, com a certeza de que há sim uma espiritualidade cuidando de nós. Inclusive, meus queridos, muito antes de nós chegarmos aqui, a espiritualidade estava aqui, preparando esse ambiente, colocando proteção, harmonizando, colocando luz para nos aguardar, para nos esperar, para quando nós chegássemos aqui, esse ambiente estar cheio de fluidos, de bom ânimo, de harmonia, de saúde, de paz e de alegria, porque é isso que nós precisamos para mantermos firmes na caminhada. Então, seja pelo motivo que for, que hoje nós estamos aqui, cada um no seu momento, mas que possamos fazer sempre o melhor para nós, para os nossos irmãos, para nosso planeta, tendo em vista sempre os ensinamentos de Jesus. E se nós tivermos alguma dúvida no que fazer, em que atitude tomar, a gente pode pensar: o que Jesus faria em meu lugar? Evidentemente, não temos nem perto a sabedoria e a evolução que Jesus tem. Mas se a gente começar a pensar assim, certamente começaremos a ter escolhas melhores para ter plantações melhores e, consequentemente, melhores colheitas. Se nós quisermos saber como será o nosso amanhã, vamos olhar para o nosso hoje. O que nós estamos semeando na nossa vida hoje?
a nossa vida é como um livro em branco. E nós vamos a cada momento, através de cada escolha, de cada palavra dita, de cada sentimento processado, escrevendo no nosso livro da vida. Que o nosso livro seja belo, que vai ter dor, sim, lamento informar, mas ainda estamos no mundo de provas e expiações. Temos desafios, sim, mas com as nossas novas escolhas, nossas atitudes melhoradas, com certeza teremos dias mais leves, sorrisos mais fartos, sentimentos mais belos e muito mais amor e alegria nos nossos dias. Então, meus queridos, essa é a reflexão dessa noite, o que nos traz a Casa Espírita, que seja lá, como eu disse, o motivo que for que nós estamos aqui, o importante é que a gente está aqui e que possamos sentir-nos todos abraçados por Jesus nesse momento. E a mensagem é ditada por Casimiro Cunha, Chico Xavier, e fala Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus.